Olá, este é o Cimesp do podcast, sejam muito bem-vindos, eu sou Cris Sanches. E eu, Valéria Spers. E hoje a gente recebe, olha, todos os convidados que passam por aqui são especiais, mas esse tem carisma fantástico. Professor Rogério Teixeira da Cruz, obrigada por estar aqui, por nos atender. Obrigado a vocês. Obrigada por estar aqui. Satisfação enorme em estar aqui com vocês, satisfação enorme em estar aqui também com os ouvintes do Cimesp, nesse podcast delicioso. Valéria, não preciso dizer, minha orientadora, minha professora Só na graduação. Não conta que eu fiz. Entrega. Não me entrega. Além do carinho que eu tenho por ela, sabe que grande parte do modelo de gestor que eu sou hoje vem de uma inspiração nata do que ela é, do que ela faz. Obrigada, Rogério. Nossa, já ganhei o dia, hein? O mês, o ano. Que delícia. Cris Sanches, não tenha dúvida que você também ocupa um lugar de destaque no meu coração, desde a época de Anhanguera, ainda que foi professora. Foi meu lá, diretor. Foi diretor. E aprendi a conhecer você, a conhecer a sua família, aprendi a te admirar no seu trabalho, na qualidade profissional que você tem. Então, só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Estamos entre amigos. Hoje vai ser um bate-papo, vai ser bom pra caramba. Vai ser um bate-papo. E você, que é um profundo conhecedor, né, dos negócios internacionais, do comércio exterior, inclusive com cursos aqui do Cimesp, importantíssimos nessa área, disputados, inclusive, né? A gente queria bater um papo com você e beber um pouco do seu conhecimento sobre nessa área, já que nós temos dentro do quadro associativo do Cimesp, né, muitas empresas que praticam o comércio internacional e muitas que querem também entrar, né? Perfeito. Vamos começar falando, né, do nosso presidente recém-eleito, Donald Trump, né, que está aí comandando os Estados Unidos, assumiu, né, e tem uma política notoriamente protecionista, né, que vai impactar, já está impactando aí as empresas. E a gente queria ver de você uma análise, né, da nossa indústria. Como é que esse modo de governar do Trump pode beneficiar ou prejudicar ou impactar as nossas indústrias principalmente? Nós estamos ainda sobre os reflexos da notícia de ontem, né, sobre a taxação do aço e do alumínio. Lembrando que a gente está gravando no dia 11 de fevereiro, né? Essa notícia veio no dia 10, isso, é isso aí. E assim, já era uma expectativa do governo brasileiro, já era uma expectativa mundial, que o Trump fosse surfar também nessa onda. Mas eu vou começar aqui minha reflexão dizendo sobre o pai dos negócios internacionais, o pai do comércio exterior, que a gente atribui a Adam Smith, né? Foco na economia internacional. E, embora não seja especificamente dele, mas o pensamento começa com ele, e vai surgir uma frase que vai justificar muito o início do nosso papo aqui. Nenhum país produz tudo que consome. Nenhum país produz tudo que consome. Essa retórica de necessidade faz com que se criem relações de troca. E essas relações de troca criam um cenário do comércio internacional. Isso vai surgir lá no século XV, vai evoluir, vai ganhar força no século XVIII, e a gente vai perceber que se matura no século XIX, XX, e as relações comerciais hoje movem o mundo. Eu gosto sempre nas minhas aulas e nos cursos que a gente dá aqui no Cimesp, são muito agradáveis, um público muito bom, sempre colocar uma pergunta. Quem manda no mundo hoje? Os países ou as empresas? E a gente vai perceber uma relação de forças muito grande. A vinda de Trump e a sua política não é uma surpresa, e nós, como economia globalizada, não podemos nos preocupar demasiadamente com certas situações. Claro, vão ter reflexos? Sim. Pode haver retaliações? Ouvi ontem, por parte do ministro, né, que podem haver retaliações na área de tecnologia. Certo.
Qual é a dinâmica do comércio que nós temos? A dinâmica do comércio é muito focada na questão de preços e oportunidades. E a minha análise aqui é muito focada na dimensão de um político excepcional, que é o Trump, onde ele vai defender naturalmente o país e fazer sustentar a cadeia econômica que está nos Estados Unidos. Por que ele está fazendo isso? Porque existe hoje um desencaixe violento na economia norte-americana no que diz respeito aos recebíveis, principalmente aos recebíveis e à dívida pública interna dos Estados Unidos. Com esta ação da taxação, qual é a expectativa que ele tem? De redução dessa dimensão do problema e, com isso, ter liquidez para poder executar as ações que ele pensa em realizá-las no médio e longo prazo. É preocupante? É preocupante, porque no jogo de xadrez, se você mexer uma peça errada, necessariamente você pode incorrer numa perda de jogo. Porém, vamos entender a dinâmica do comércio internacional. Se esse país vende mais caro, eu vou procurar um outro país que venda mais barato. Se esse produto eu não consigo nesse país, certamente eu vou percorrer negociações para encontrar um produto com essa tecnologia. A China deu uma resposta muito interessante já de cara à questão da taxação de alguns produtos chineses, né? E o Trump veio com 10% e a China respondeu com 15%. E é importante a gente entender a força desses dois gigantes. Por quê? Porque hoje o mercado de aço brasileiro depende sim dos Estados Unidos. Nós vamos ter bilhões aí de perda caso isso venha a criar uma situação de dificuldade. Mas como é possível contornar isso? Atenção lá, empresários agora. A nossa capacidade comercial em preço e, uma palavra que a Valéria adora, que ela me ensinou, competitividade. Esse tema de competitividade, a gente vai falar um pouco aqui hoje também. Se a nossa competitividade em preço, em qualidade, em atendimento for boa, necessariamente nós vamos ter em breve uma reversão dessa situação. E acima de tudo, vamos aguardar assentar a poeira. Até pouco tempo atrás ouviu-se um burburinho enorme por causa do dólar a 6,10. Hoje, 11, o dólar está a 5,70. Certo? Então, o que acontece? Necessariamente, o mercado internacional é competitivo. E o Trump vem como um dos expoentes competitivos para jogar. E ele sabe jogar. Joga bem. Ele joga, né, Valéria? Joga. Na verdade, eu penso assim, né, Rogério? Não sei se isso precisa esperar um pouquinho. Eu daria aí uns 4 meses para ver até onde ele vai, porque também eles precisam de mão de obra, né? Eu chamo de mão de obra porque os americanos, por si só, não querem mais botar a mão na massa, né? Serviços e mão de obra primária, eles não querem mais. Então, vai chegar um momento que essas pessoas que ele está botando para fora são pessoas que comandam parte da economia, que faz construções, né? Então, tem que esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer, respirar fundo. Eu acho que você toca numa coisa importante, que a gente já fez outras entrevistas aqui que foi bastante incisivo, que é a questão do custo. Se as empresas não controlar custo e não tiver um fluxo de caixa adequado, ela não vai entender como ela pode surfar nessa situação de agora, né? Eu, como consultor, além de professor, sou consultor, vocês sabem disso, atendo um segmento de empresas muito interessantes e muito daquilo que a gente discute hoje em dia é na situação da precificação. E aí vem uma questão muito difícil. Infelizmente, o empresário brasileiro não sabe precificar o seu produto. Ou se precifica, acaba esquecendo de certas situações que são o custo e de como isso se encaixa dentro da própria realidade competitiva. Voltando novamente ao Trump, né? Veja,
A política econômica dos Estados Unidos ela vai ser regida novamente por uma característica que é uma característica de evolução, mas é uma característica de retomada também. Se nós olharmos hoje o reflexo da inteligência artificial dentro do processo da cadeia produtiva, e principalmente os expoentes que aparecem no cenário, né, da importância digital para isso, nós vamos perceber que sim, os Estados Unidos estão perdendo um espaço muito significativo e que deve ser reocupado dentro dos expoentes internacionais. Vai ser um bom jogo? Vai. Bonito vai ser daqui a uns 3 meses quando ele virar o olho para a Europa. E aí nós vamos entender as forças correlacionais, né? O jogo está começando a ser posto. Por enquanto, ele está mexendo com o que ele chama de expoentes fracos, incapazes, num primeiro momento, de uma reação à altura. Mas quando o direcionamento for feito para a Europa, que já se prepara para essa situação, né, nós vamos ver dimensões muito mais interessantes da diplomacia. E aí nós vamos entender como funciona a diplomacia. A diplomacia é a arte de poder habilitar as relações internacionais numa dimensão plena. Me fala uma coisa, como que você vê hoje, já que você tocou na diplomacia, que para mim é um calcanhar de Aquiles para a gente, né, no Brasil, teve épocas que a gente teve gente maravilhosa na diplomacia, né, um deles, na minha percepção, acabou falecendo, né, acabou indo para outro plano aí, né? Mas assim, como você vê hoje a diplomacia nacional? Infelizmente, quando você pega um histórico, Valéria, né, que nós temos dos governos atuais, geralmente aquilo que menos se mexe no país é a diplomacia. Por quê? Porque isso é a forma de relacionamento com que nós temos dentro e fora do país. É o que nos estabelece. E a gente vê que entra governo e sai governo, há uma troca total, há uma troca generalizada por um aspecto que me entristece muito. Político. Ideologia política. E isso é uma crítica, sim. Por quê? Porque nós devíamos estar muito mais preocupados com o Brasil, com quem nós somos, com o nosso poder dentro da América Latina, com a nossa importância na dimensão ambiental e social para o mundo, né, do que ficar pensando estritamente situações de ideologia política. Temos expoentes? Sim, temos. Mas quando a gente começa a pensar, né, em Mercosul, quando a gente começa a pensar em acordo com a União Europeia, que demorou 20 anos e ainda não foi ratificado, né, problemas de presença, como a gente vê no enfrentamento de guerras, de conflitos com os quais nós estamos vivendo, você não vê um expoente da nossa diplomacia, né, dá conta de alguma coisa dessas. A gente lembra do Paulo Sérgio, que morreu na embaixada, no trabalho voluntário, né, na Organização das Nações Unidas, isso, dando a vida para aquilo que ele acreditava que fosse algo importante. Hoje a gente não vê. O que a gente vê são relações de apagar fogo. Isso, de alguma forma, impacta no comércio nacional em consonância com outros tipos. Se você tem uma diplomacia forte, né, você consegue negociar com mais tranquilidade. Vamos, né? fazer uma ponte? Claro. Quem abre a porta para que produtos brasileiros vão para outros países? Os adidos comerciais que estão nas embaixadas, que fazem parte de uma democracia. Uhum. E isso consolida o quê? Consolida um elemento de expoente muito importante do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Qual é o papel do Itamaraty nessa dimensão? Não é só mandar avião para tirar refugiado. Né? Isso, não é só isso, né? Mas muito mais que isso é ter uma presença. Não, e o Brasil sempre teve uma tradição muito forte, tanto que é o Brasil que abre a Assembleia das Nações Unidas, porque Oswaldo Aranha foi o primeiro
primeiro a fazer isso, enfim, né? Existe essa tradição. A diplomacia brasileira sempre foi muito respeitada, né? Então nós pegamos até na história. A é. história nacional, Cris, Barão do Rio Branco, né? O caso do Acre, por exemplo, o caso de Roraima, toda essa questão da consolidação do território nacional, ela é um expoente forte, só que hoje... Então, Valéria, eu vejo assim, que nós ainda somos fruto de uma situação política que está reverberada numa polarização muito complexa. Em todo lugar, acho que no mundo todo essa polarização está Em existindo. todas as áreas, né? Em todas as áreas, esquerda, né? Isso se reflete em todas as áreas. E esquece de uma coisa, esquece do povo, esquece de trazer riqueza, de melhorar a produtividade, ser mais competitivo, esquece essas coisas, fica essa babaquice aí. É uma discussão estéril, absolutamente, né? E isso tem reflexo no comércio? Total. Total. Por quê? Porque perdemos espaço e poderíamos estar muito mais avançados no que diz respeito a situações comerciais comuns, como, por exemplo, a América Latina, certo? E estamos o quê? Discutindo o sexo dos anjos. Eu tenho uma curiosidade, eu queria saber de você, o que você pensa, né? Há uma discussão aí dos BRICS, né? É um grupo que se formou há um tempo, e fala-se até em moeda própria, em tirar o dólar de cena. Nesse contexto de Trump fazendo, deliberando sobre tudo aquilo que ele falou em campanha, que oportunidades você vê para os BRICS nesse contexto todo? Importante a gente falar quem compõe o BRICS, né? Porque tem muita gente que não sabe ou que nunca ouviu falar, né? Então, é a junção de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que entrou depois e consolidou uma ideia de mercado emergente. Antigamente, né, quando eu estava ainda no sul de Menos, que eu estudei lá. Eu também. Eu também. Eu tive aula com o saudoso professor Buzo na época, não sei se você teve aula com ele. Eu tive, mas em Santa Bárbara. Foi Em dar Santa aula Bárbara? ao professor Álvaro Buzo. Isso. Ele é meu parente? Nossa Senhora, o cara era bom por demais. E ele tinha uma pegada de geopolítica. Tinha, né? fantástico. E era assim. Bravo! Isso. Era o comunismo, né, e o capitalismo. E era a famosa polarização ideológica a Guerra Fria, duas situações, reflexo da Guerra Fria, mas que se traduzia ainda dentro de uma situação de disputa isso aqui. E por que eu estou retomando um pouco essa questão? Porque ainda lá atrás surge uma ideia de fortalecimento do terceiro mundo. Lembram dessa pegada? Antes a gente falava países de primeiro mundo e países de terceiro mundo. Eu ficava me perguntando, cadê o segundo mundo? Né? Não tem. Existe um hiato, né, que separa isso. Hoje a gente, socialmente falando e pedagogicamente falando, países desenvolvidos e em desenvolvimento. Muito bem. O fortalecimento dos países em desenvolvimento, vou colocar aqui uma coisa que explica tudo agora, quer ver? 2 mercados são necessários para toda economia ir bem. Primeiro, o mercado interno. E segundo, o mercado externo. O mercado interno, eu preciso de gente. Quanto mais gente eu tiver que consuma, mais eu vou ter giro da economia. Certo? Keynes. John Maynard Keynes. Ai, delícia. E tanto mais isso, no cenário internacional, agora a projeção, tudo que eu construir de tecnologia aqui, que eu puder exportar, vender e trocar, mercado externo. E essa dimensão dos 2 pulmões, eu sempre cito os 2 pulmões, o mercado interno e o externo é o que Brasil, Rússia, Índia, e China e África do Sul tem de sobra. Tem de sobra. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da Hyundai em Piracicaba. O sucesso que é a empresa aqui. Por quê? Porque ela trouxe um carro desenhado para um padrão nacional, com foco na América Latina inteira, né, que atende às necessidades de projeção
um público vasto que tem necessidade de comprar. Não só a gente, Não, certo? América Latina toda, né? Pronto, esse é o sonho das grandes corporações. Aí a gente volta àquela brincadeira. Quem manda no mundo, né? Tá. Então aí, Cris, nós vamos entender assim. Eu vejo hoje o BRICS perdendo um pouco o seu foco. Vamos responder na seguinte situação. Se eles tivessem feito o que deviam ter feito, que é trabalhar para a consolidação de um bloco, de um grupo econômico capaz de interpor situações de quem? Das grandes potências econômicas. Hoje, por exemplo, nós teríamos um freio dos Sim. Estados Unidos e de outros países em relação a essa exacerbação de poder. Só que tem uma coisa, Rogério, que eu, no meu mestrado, faz tempo, viu, Cris? Ixi, lá no meu mestrado, eu estava falando até para a filha da Cristiane, que faz relações internacionais, que eu estudei os blocos econômicos que estavam naquela época em formação. Perfeito. Aí o que eu fui ver? Eu peguei o relatório do Banco Mundial, Rogério, e fui verificar qual é a população, o nível de escolaridade, a cultura, blá, 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 blá. E eu cheguei a uma conclusão que ia ser muito difícil esses blocos econômicos se consolidarem, porque eles são muito diferentes. Então, quando você é muito diferente, você tem que achar um ponto em comum. Perfeito. E essa é a dificuldade que eles estavam encontrando naquela ocasião de achar esse ponto comum. Aquela história de olhar para o próprio umbigo, né? Olha para o próprio umbigo, não olha um ponto comum, aí não consegue achar um caminho. Não é para mudar. A pessoa não falava, não, vamos mudar a nossa cultura. Não mudar coisa nenhuma. Porque a cultura interna é muito forte, de todo quanto é país, né? Claro, você sofre, né? A influência da mas, regionalização. Né? Mas a cultura é muito forte. Então, eu justamente cheguei nessa conclusão de que seria muito difícil a consolidação de um NAFTA, de um Mercosul, né? De uma comunidade europeia, né? ALCA, isso, exatamente. Né? Eram coisas que estavam formando... Isso mesmo. Então, aí a gente pega como exemplo e vai dizer o seguinte, qual é o único consolidado na sua grande essência? União Europeia. E aí nós vamos trazer uma tônica que vem surgindo a partir da crise que nós vivemos com a pandemia, certo? E agora se fala nós falamos muito em globalização, certo? Que globalização é o fenômeno de criar a aldeia global, certo? Agora nós temos um fenômeno oposto. Se fala então da desglobalização. E o grande expoente que veio para exemplificar esse case foi o Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, para ilustrar o quanto isso é danoso, eu convido todos os que estão nos ouvindo a perguntarem o que é o Brexit hoje. É um arrependimento caótico do Reino Unido em relação à proposição da saída da União Europeia. E a dificuldade de encontrar um ponto comum, né, se reverbera na questão do BRICS. Observando a conjuntura global, qual é o futuro do BRICS? Né? Se nós olharmos efetivamente para essa situação e percebermos o problema da Rússia com a guerra, a dificuldade do Brasil em se estabelecer, a China, ela destoa totalmente dos pares. Por quê? A economia chinesa é extremamente diferente hoje daquilo que se fala aqui. Vai sobrar o quê, então, de consumidores? O banco do BRICS, que vai funcionar como um fomento de desenvolvimento e uma expectativa de podermos olhar para essa dimensão com um olhar diferenciado. Nessa mesma conjuntura eu trago G8 e G20, certo? Certo. G7 e G20. Aí. E agora a gente vai discutir o ano que vem, se eu não me engano, em Belém, uma questão da questão do meio ambiente, certo? A COP, né? E com que dificuldade? Com a oposição total dos Estados Unidos. Exato. E aí, novamente, eu trago. Muitos vão dizer, não vale mais a pena, vamos cancelar. Não. Agora vamos que tem que ganhar a força. Agora tem que e vamos entender
como e quão organizados nós somos para enfrentar essas realidades. Exatamente. Como que você vê a situação das nossas indústrias nesse imbróglio todo, Rogério? Que aí que tá, né? Como abrir novos mercados, como você trabalhar tudo isso? Cris, eu adorava ter aula de gestão de negócios com quem, Imagina. né? Ela entrava nas aulas, ela brilhava. Por quê? Porque ela falava com propriedade e muito do que ela falava eu vivi na pele. Valéria, as nossas indústrias precisam de competitividade. Nós precisamos de uma política industrial que valorize o trabalhador, mas que também O empresário. valorize o empresário. Hoje nós temos uma briga, né, uma posição muito difícil. O empresário ele é visto como vítima. E na casa do empresário que nós estamos aqui, eu digo hoje, né, eu parabenizo e me solidarizo com aqueles que têm a coragem de empreender no Brasil. Por quê? Porque reflexo de tudo isso, e para colocar um tempero, né, nessa dimensão, 90% das exportações do que nós temos de empresas no Brasil que exportam hoje, 90% do número, vamos posicionar bem, né? 90% do número de empresas que exportam são micro e pequenas. Olha que interessante isso. Tá tudo isso já, Rogério? Não vendo? Não estou contando valor, tá, Sim, Valéria? entendo. Não, Porque é valor número, grandes, é número de sim, empresas. destoam, tá? Claro. Eu estou contando assim, se tivesse 200 empresas que exportam, né, 198 são o quê? Pequenas empresas. Pequenas e médias. Médias, pequenas, micro. 50 funcionários, até 50 funcionários. Mais ou menos. Exatamente. Essas empresas sustentam folha de pagamento família, uma série de pessoas. Isso não são dados, não são números meus, são números do Banco Mundial, certo? E são reflexos também do Banco Central do Brasil, que a gente tem lido essas questões. Reflexo disso é o quê? Falta de financiamento, falta de investimento, o empresariado brigando para se manter, taxa de juros lá em cima, e a gente vai ter essa dimensão da dificuldade no reflexo do quê? No reflexo de tentar segurar a dimensão da economia. Muito bem. Política industrial no Brasil. Faz muito tempo que não se fala. Né? Desenvolvimento tecnológico no Brasil. Cite uma empresa automobilística puramente nacional. E eu vou comparar novamente, me perdoe. Mas o que era a Coreia há 60 anos atrás? Nada. O que é a Coreia hoje? Pujante, né? Graças a quê? Ao investimento feroz em educação e na indústria. indústria. É importante dizer, né, que a gente sempre comenta aqui, né? Uma cidade que tem comércio forte é porque tem uma indústria mais forte ainda. Perfeito. Né? Porque, por exemplo, hoje a gente pode imaginar que o Cimesp tem mais ou menos umas 30 mil pessoas, né, ligadas às empresas que são associadas, dá mais ou menos 13 milhões por mês que é jogado no comércio local, por meio do Vale Alimentação. Só do Vale Alimentação. Só Vale Alimentação, fora salário, outras coisas. Então você percebe como começa a valorizar uma coisa e esquece de valorizar aquilo que realmente traz, né, traz uma envergadura para o próprio país, né? E se a gente parar para perceber números, então eu vou trazer algumas curiosidades para vocês agora, né? Qual seria o montante do comércio global medido em 2023? Eu não tenho números de 2024, que o Banco Mundial ainda não liberou. Acreditem, 31 trilhões de dólares. Esse é o volume de transações, Cris, de compra e venda. No mundo. No mundo. Agora vamos falar em balança comercial brasileira, certo? Para a gente até posicionar um pouco. O ano passado, Valéria, 98 bilhões de dólares. Balança comercial brasileira, certo? Isso 2023. 2024, 78 bilhões. Aí vocês vão falar assim para mim, nossa, o Brasil então se figura como os principais expoentes do cenário internacional. Cris, pergunta. Estou invertendo a posição, né? Delícia. Qual seria o percentual das exportações e importações brasileiras
no contexto global. Se você fizer a conta, né? Não vai dar conta, são 31 trilhões. Meu Deus do Não dá céu. nem Cadê meu pra- telefone? 1%, gente. 1%. né? Então. 1%. E aí a gente se frustra, né? Quando eu falo isso com os alunos olham para como, professor? Sim, 1%. Ou seja, tem É campo para crescer, né? 1,2, 1,3 oscila ali e tal. E tem campo para crescer, então, né? Perfeito. Ó, né? Ah lá. Tem campo para crescer. Ao berço. Então, voltando para você, Valéria. Nós temos que pegar esse empresariado que está aqui e mostrar para ele a força do mercado externo. Também lá fora existe Incentivar. oportunidade de negócio. Principalmente na América Latina, né, Rogério? Quando você pega alguns países que são muito agrícolas, então são países que precisam de equipamento, precisam de ferramental, né? Peru. Nossa, Bolívia, Peru, Chile. Bolívia. A Colômbia e a Bolívia ainda tem algumas usinas, eles trabalham muito com essa questão, né? Mas assim, quando você pega Peru, Chile, você pega ali a Argentina também é boa de indústria, agora Sim, tá. Ou seja, a gente tem um potencial na América Latina, a gente precisa começar a virar os olhos para cá um pouco, né? Com certeza. Parar de mirar só Estados Unidos e de repente você virar um focar pouquinho. Você tem vizinho, né? Olha, Tem vizinhos que qual precisam. é a parceria que você tem? Eu fui visitar recentemente Assunção. No Paraguai. E muita gente veio criticando, né? Falando, mas o que você vai fazer em Assunção? Eu falei, gente, eu quero conhecer a capital, né? A gente tem um projeto, né, com a Lucimara de conhecer todas as capitais do Brasil e as da América Latina. Muito legal. Então a gente vai pingando costurando. aí, né? Eu fiquei impressionado com Isso, né? a realidade do Paraguai. E Assunção é uma capital pujante que respira modernidade, respira tecnologia e respira um crescimento E exponencial. a gente tem preconceito, essa aqui é a verdade. Exato. Né? A gente tem que parar com esse Por quê? preconceito. Porque a gente, quando ouve falar em Paraguai, a gente pensa de imediato, Muamba. Muamba. E não é é. isso. Né? Em Assunção, eles têm pavor do que se faz em Ciudad del Este. Por quê? Porque eles dizem claramente, ali não é a economia do Paraguai. Que legal, né? Então a indústria brasileira tem muita oportunidade, sim, e muita mesmo. Que bom, hein? Bom escutar isso, né, Cris? Porque precisamos cada vez mais incentivar o mercado internacional, mesmo né? O olhar, né? Expandir o olhar. Acho que é realmente o que você falou. Tem um mercado enorme para Enorme pra ser ganhar, conquistado. né? O Brasil Conquistar. tem que requisitos, né? Tem uma frase atributos que eu gosto muito. Ela diz assim, nós precisamos pensar globalmente e agir localmente. Local, né? Se a gente pensa isso, novamente eu lanço um desafio ao empresariado. Será que seu produto seria bem aceito lá fora? Será que seu produto está pronto para ir lá fora? Será que ele é competitivo para ir lá fora? E às vezes, quando a gente fala em competitividade, né, eu me lembro dos livros que você mandava a gente ler. Eu não fazia isso, não. Né? Não fazia isso, não. No semestre, sem brincadeira, a gente lia uns 15, 20 livros. Não, vai. É assim. ela é durona, né? Vamos falar de competitividade nesse caso. Né? Competitividade não é só preço, é qualidade, é adaptação, é atendimento. E vamos colocar uma cerejinha diferente aí? Competitividade em serviços. Isso aí. Olha no pós-venda. Você né? abre um mix diferente, um olhar diferente para a dimensão econômica. Por quê? Porque quando nós fatiamos o cenário econômico brasileiro, não é mais indústria. Nós temos serviço na frente de indústria. Ligando, inclusive, porque muitas indústrias prestam serviços, né? Perfeito. Inclusive de projetos Perfeito. e tudo mais, né? Perfeito. Muito bom, nossa, fantástico, né, Cris? Aula de comércio exterior, hein? Preparo nada, são eles que se viram aí. Valéria, por isso que eu gosto de ter ela aqui do meu lado no podcast, ela sabe tudo. São eles que se viram depois, eles saem de lá e decolam. Eu que agradeço. Olha, como você mesmo disse antes da gente entrar no ar,
que seria papo para 3 horas. A gente preparou um roteirinho, isso aqui dá umas 3 horas de conversa. Nós não saímos de 2 em 3. Não, Mas isso é você importante, foi muito Rogério. didático. Vem para a Não próxima. adianta a gente falar superficialmente, tem muitas perguntas que a gente gostaria de fazer para você. E certamente nós faremos em outras situações e outras oportunidades, porque... Mas eu gostaria de deixar um recado. Pode deixar. Né? A gente deixa, tá? Nós vamos ter em maio aqui um curso de empreendedorismo internacional, do qual eu serei docente, onde nós vamos abordar os temas dos desafios logísticos, os temas da atualidade e principalmente o desafio da competitividade internacional na proposição das pequenas e médias empresas lá fora. Beleza. E isso é um grande atrativo para quem está nos ouvindo. Venha fazer esse curso com a gente. E se quiser uma especialização ainda mais recheada, nós vamos, a partir de junho, ter um curso de comércio exterior aqui, que vai abordar, né, o básico, o intermediário e o avançado. E nós vamos unir dentro dessas discussões uma visita ao porto ou aeroporto para rechear de forma muito decisiva quem fizer, para aprender, discutir e ter aí as eventuais dúvidas dirimidas sobre essa importante ferramenta que a gente tem no cenário internacional. Eu quero agradecer, né, ao Cimesp, Valéria, né, Cris, pela abertura do espaço aqui, pela oportunidade. Estou me sentindo em casa com vocês. Que bom. Que nós também. Muito obrigada. Ficou muito feliz por você aceitar o convite. Como a gente já previa, foi um papo muito bom, Rogério. Obrigada. Muito obrigada. Que bom ter você aqui dentro, né, do grupo de especialistas docentes que capacita, né, as associadas. E é sempre muito legal contar com seu conhecimento. Obrigada. Obrigado a você. Obrigada. Olha, gente, esse foi mais um episódio do Cimesp no Podcast com o professor Rogério Teixeira da Cruz, mestre em administração, formado aqui pela Valéria, né? E a gente espera contar com vocês nos próximos episódios do Cimesp no Podcast. Aciona o sininho, se inscreve no canal e acompanha aqui a gente nesse bate-papo sobre a indústria. Eu sou Cris Sanches. E eu, Valéria Spers. A gente se vê na próxima.